Segundo Samuel, capítulo 6, vamos lá. Pastor, a gente vai ficando velho, vai ficando chato, né? O senhor está assim. Não, não é velho e chato, irmão. É que a gente vai aprendendo sobre o temor e a gente vai vendo que às vezes a gente está muito longe do que precisa ser. Vamos lá? Abra aí a Bíblia. Segundo Samuel, capítulo 6. Em casa você também abra a sua Bíblia. E agora a sua casa vai virar uma igreja. Você pode não estar aqui no culto, mas você está em casa acompanhando essa reunião. Nós vamos passar aqui 1 hora juntos, 1 hora e meia no máximo. Fique ligado, Deus tem uma bênção para você. Amém? Segundo Samuel capítulo 6, quem encontrou, diga graças a Deus. Versículo 1, diz assim: E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a congregação alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender ou porque tropeçaram. 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência ou imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira uma rotura em Uzá, e chamou o nome daquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não a quis retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Amém. Vamos parar por aqui, que aqui nós vamos tirar o nosso entendimento de hoje. A Bíblia Sagrada então diz que Davi resolve trazer a arca de Deus de volta para Israel. No capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 de 1 Samuel, a Bíblia conta toda a história como a arca de Deus foi tirada e levada pelos próprios filisteus para a terra deles. Entre os filisteus, a arca ficou 7 meses, e na casa de Abinadab, que era pai de Uzá e Aiô, a arca ficou 20 anos. Depois eu vou te mostrar o texto bíblico para você ver o que eu estou falando. Agora, interessante perceber é que 20 anos se passaram e Davi resolve trazer a arca, que era símbolo da presença de Deus, de volta para Israel. Agora repita comigo: pior do que perder a arca é se acostumar à falta dela. A arca é símbolo de quê? Eu disse agorinha, da presença de... Pior do que perder a presença de Deus, pior do que perder o prazer de estar na presença de Deus, é se acostumar a isso. E há pessoas que já se acostumaram a ficar sem oração, já se acostumaram a não ler a Bíblia, já se acostumaram a nem vir à igreja com a mesma frequência que vinham nos primeiros dias. Pior do que perder é se acostumar com a perda. Davi então resolve trazer a arca de Deus. Ele leva uma comitiva, colocam a arca de Deus em um carro novo, e aí vem toda a comitiva. E quando essa comitiva chega na eira de Nacon, acontece algo interessante.
os bois tropeçam, a arca vai cair e Uzá põe a mão. Quando Uzá põe a mão, Deus o mata. Alguém olha e diz, gente, mas o homem foi colocar a mão para não deixar a arca cair. Ele fez uma boa ação. Olhando por esse lado, até parece que Deus foi mau, que Deus foi ingrato, mas não foi. Nós vamos ver aqui o que aconteceu, porque colocar a mão na arca foi o estopim de uma situação que já vinha se deteriorando ano após ano. Interessante perceber é que o nome Nacon significa lugar onde não se pode tropeçar. E os bois onde a arca de Deus estavam, Aiô à frente, Uzá acompanhando a arca, exatamente tropeçam no lugar onde não poderiam tropeçar. E isso tem acontecido com a gente. Temos tropeçado onde não podemos. Temos falhado onde não podemos falhar. Temos pecado onde não podemos pecar. Temos feito aquilo que sabemos que não podemos fazer. Tem muita gente, sabe, é mentira, é pecado, mas mente. Uma coisa é a gente errar, falhar, porque a gente não sabia. Outra coisa é entrarmos em erro, falharmos com Deus, sabendo que aquilo é errado. Eu sei que é pecado, mas eu vou fazer. Meu irmão, não tropece, não fale onde não é para falhar. Você conhece a palavra, você sabe o que não pode, o que pode. Não faça. Não siga quem faz errado. Não tropece. Uzá estende a mão para tocar na arca do Senhor e o que acontece? Uzá morre. E é o que tem acontecido com muita gente. Davi, quando a Bíblia diz que Uzá morreu, Davi que estava alegre fica triste. E ele diz, como eu vou levar a arca de Deus para a minha cidade, para a minha casa? Não tem como eu levar. Sabe o que Davi faz? Ele deixa a arca na casa de Obed-Edom 3 meses. E a Bíblia diz que durante esses 3 meses, Deus abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. Quantos meses? Não ouvi. Quantos meses? 3 meses. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quanto tempo a arca de Deus ficou na casa de Abinadab? Falei agorinha. 20 anos. Há registro bíblico que Deus abençoou a casa de Abinadab? Há registro de que Abinadab foi abençoado? Não, pelo contrário. Ao contrário de que Obed e a casa foi abençoado, transportando a arca de modo indevido, Abinadab perde o seu filho, Uzá. Por que que para um trouxe bênção e para outro não trouxe nada? Pelo contrário, perdeu até o filho. É por isso que a gente vai estudar hoje. Quanto tempo a arca ficou na casa de Davi? Aliás, na casa de Obed-Edom? Agora pergunte, pastor, mais forte, pastor, o que Davi ficou fazendo esses 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-Edom? Porque a arca só ficou 3 meses. Passados 3 meses, Davi volta para buscar a arca. O que Davi fez esses 3 meses? Repita comigo, Davi ficou estudando, analisando, meditando onde nós falhamos no transporte da arca. E é isso que hoje eu quero fazer. O que Davi demorou 3 meses, nós vamos começar hoje. Onde é que nós estamos falhando? Por que que às vezes a presença de Deus, o poder de Deus, não tem mudado nossa história? Bastaram 3 meses para Obed-Edom viver o melhor de Deus. E há pessoas que estão há 2 anos na igreja, 1 ano, 6 meses, é mais que Obed-Edom. 5 anos, 10 anos. E parece que a coisa não flui, não anda. Repita comigo, a culpa nunca é de Deus. Davi para 3 meses para refletir como trazer a arca de Deus do jeito certo. Onde foi que nós erramos? O que é que nós fizemos de errado para a arca de Deus, para que Uzá morresse? E essa avaliação a gente tem que fazer.
Porque geralmente a gente, quando alguma coisa errada acontece, mas Deus, por que o Senhor não me abençoou? Eu estou fazendo as correntes, eu estou fazendo as campanhas, eu estou indo nas reuniões, mas irmão, a gente não para fazer o que Davi fez. Deus, onde eu tenho errado? Em 3 meses, Deus mostrou para o Davi onde é que ele estava errando. 1 Crônicas, capítulo 15. Davi descobre onde estava o erro. Após 3 meses, meditando nos escritos sagrados, no tempo de Davi não havia Bíblia. No tempo de Davi havia o Pentateuco, os 5 livros da lei. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 primeiros livros da Bíblia. Davi então passa 3 meses analisando minuciosamente onde erramos. E aí ao final de 3 meses Davi descobre onde errou. E talvez nós temos errado nisso que Davi descobriu. Versículo 1 Crônicas 15, 1. E fez também Davi uma casa para si na cidade de Davi. Preparou um lugar para a arca de Deus. E armou uma tenda. E então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eterna. Diga amém. Davi, então, 3 meses meditando nas Escrituras, ele descobre algo. A arca não pode ser levada por qualquer um. A arca não pode ser levada do meu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. E do jeito de Deus, quem poderia levar a arca eram apenas os levitas. Meu irmão, eu já vi muitas pessoas dizerem: eu tenho o meu jeito de buscar a Deus. Cada um tem o seu jeito. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Quantas pessoas a gente escuta falando, né? Eu tenho meu jeito, eu tenho minhas orações, eu tenho minha maneira de buscar a Deus, e eu com Deus nós nos entendemos. Meu irmão, não existe um jeito seu de buscar a Deus, existe o jeito de Deus de buscar. E às vezes a arca, a presença de Deus na nossa vida, não produz benefícios. Você sabe por quê? Porque temos levado a arca, porque temos buscado a Deus, temos tratado as coisas de Deus do nosso próprio jeito. Davi descobriu, tem um jeito certo. Quantas pessoas têm seu jeito de orar? Quantas pessoas têm seu jeito? Eu já vi gente dizer: não, eu fico em casa e faço minhas orações. Quantas pessoas têm o seu jeito? Você pergunta: irmão, que igreja que é a sua? Eu não tenho igreja, é o jeito dela, mas tem um jeito. A Bíblia diz: cada um permaneça onde foi chamado. Mas tem gente que tem o seu jeito. Um dia está na graça, outro dia está na X, outro dia na Y, outro dia na outra igreja. Daqui um dia não está em nenhuma. Outro diz: não, eu sou de todas, eu não tenho placa. Mas como é que você não tem, se a Bíblia diz que tem que ter? Se a Bíblia diz que eu não posso deixar a congregação? Então as pessoas hoje não estão vivendo o melhor de Deus para as suas vidas. Você sabe por quê? Porque estão levando a arca, ou seja, estão buscando a Deus, levando as coisas de Deus da sua própria maneira. Já encontrei nessa minha caminhada gente que chegou e disse assim: pastor, eu tenho meu jeito de dar meus dízimos e minhas ofertas. Mas como é seu jeito, irmão? Meu dízimo, eu vou lá e vejo quanto é meu dízimo. Eu vou lá no mercado, compro umas cestas básicas, vou num bairro bem pobre e dou as cestas básicas. Estou ajudando. Ou está errado, pastor? Esse é meu jeito. Olhando, parece até uma boa ação, uma boa intenção, mas há um ditado que diz que de boa intenção, eu não sou autorizado por Deus a gastar meu dízimo ou dar a cesta básica para quem quer que seja. Aliás, em Malaquias Deus disse: o dízimo é para ser entregue na casa do tesouro. Outra pessoa diz: não, pastor, é que tem uma irmãzinha que começou um trabalho na casa dela e eu dou meu dízimo lá. Meu irmão, ninguém tem a autonomia para recolher dízimos, a não ser os sacerdotes, lá em Hebreus 7:5 e 7:9. Bíblia, Hebreus 7, capítulo 7, versículo 5 e 7, capítulo 7, versículo 9.
que diz: somente os sacerdotes da tribo de Levi são consagrados para esse ministério. Ah, eu dou meu dízimo lá na casa da irmã Celinha, que faz umas orações, que é uma Celinha que eu estou falando, é exemplo, tá, irmão? Não conheço ninguém com esse nome, não. Vai que tem alguma Celinha no nosso meio, ixi, já me entregaram para o pastor. Mas não existe o meu jeito. Eu tenho que fazer do jeito de Deus. Porque senão a arca não vai me abençoar, senão a presença de Deus não vai me abençoar como abençoou Obed-Edom. Davi descobre, nós estamos levando a arca do jeito errado. E como que eu vou descobrir o jeito de Deus? Indo para as Escrituras, vendo o que a Bíblia diz, lendo. Meu irmão, grandes mudanças na vida de alguém não acontece do dia para a noite. Leva tempo, leva busca minuciosa, leva dedicação. Davi, para descobrir onde estava errando, gasta 3 meses. E se a gente quer agradar a Deus, é preciso urgentemente começar a dizer: Deus, onde é que eu estou errando? Pegar a Bíblia Sagrada, o livro de Deus e ver o que eu não estou fazendo. Davi fez isso. Mas além disso, Davi descobre outra coisa. Versículo 11. 1 Crônicas 15, 11. E chamou Davi e os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Não é Abinadab, esse é outra pessoa, é o Aminadab. 12. E disse-lhes: vós sois chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que ele tem o preparado. Davi descobriu uma segunda coisa. Além de estarem fazendo do seu próprio jeito, era só levita que podia levar a arca. Davi descobre que não havia o quê? Santificar. E ele chama os levitas e diz: gente, nós vamos trazer a arca de volta, mas a gente tem que começar a santificar. Meu irmão, para Deus voltar a se manifestar no nosso meio, para acontecer nos nossos dias, o que aconteceram nos dias de Obed-Edom, nos dias de Pedro, nos dias de Paulo, nos dias de João, nos dias dos heróis da fé que lemos na Bíblia, a gente tem que voltar a fazer a santificação. Hebreus 14, Hebreus 12, 14, a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o... E a gente não tem santificado, irmão. A gente não santifica os olhos. A gente não santifica os ouvidos. A gente não santifica a mente. A gente não santifica a boca. Nós não santificamos, irmão. Santificar é fugir do que é mal, é se consagrar a Deus. Temos nos contaminado com tudo quanto é tipo de impureza. Davi falou: gente, nós precisamos voltar a nos santificarmos. Me perdoe, tem gente que passa mais horas em frente à TV do que na sua comunhão com Deus. Mais momentos, mais tempo na frente da tela do computador do que com Deus, para acessar o que não deve. Não estou dizendo o caso de quem trabalha, estou dando um exemplo. Na hora que as coisas apertarem, invoca o computador para ver se ele vai te ajudar. Dobra o computador, me salva. Ele vai queimar e te dar um choque ainda, irmão. Davi disse: está faltando santificar. Você lembra, irmão? Tem gente que no começo orava de madrugada. Tem gente que no começo, uma vez na semana, tirava um dia para fazer um jejum sem ninguém saber. Tem gente que lia a Bíblia. E às vezes a coisa está mudando e a gente deixou a santificação de lado. Até porque tem coisa que hoje as pessoas, irmão, é muito crente, é muito religioso, mudou. Tem que santificar, irmão. Tem conversa que você não pode ir. Tem programas que você não pode assistir. Tem sites que você não pode acessar porque vai tirar a sua santificação. Davi descobriu: está faltando santidade. E é o que está faltando nos nossos dias, irmão. E continua mais, Davi descobre mais. Versículo 13. Porque porquanto primeiro vós assim não o fizestes,
Assim o Senhor fez ruptura em nós, porque não buscamos segundo a sua ordenança. Davi descobriu, nós não estamos buscando a Deus do jeito que Ele mandou. A primeira vez que tentamos trazer a arca foi do jeito errado, foi do nosso jeito. A primeira vez não foi de acordo com a ordenança dele. Não vamos errar. E aí Davi faz algo, versículo 14. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Diga amém? Davi descobre uma outra coisa, irmão. Quando trouxeram a arca da casa de Abinadab para a casa de Obed-edom, trouxeram a arca de Deus, que jeito? Que jeito? Num carro novo. Mas Deus havia mandado por intermédio de Moisés que a arca fosse levada aonde? Mas a pergunta é, por que não ouviram Moisés? Aliás, tem um ditado popular que diz, na natureza nada se cria, tudo se copia. Hoje eu estou aqui pregando, mas eu tive pastores que eu copiei, que eu espelhei, que eu via. Tinha uns pastores que era bravo, tinha uns que era mais legal, tinha uns que era mais sério. Outros pregavam colocando a mão aqui, outros batendo a mão aqui no ombro, a mãozona. Outros já era mais baixinho, bravo. E cada um deles eu copiei, eu aprendi, eu extraí alguma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com quem o povo de Israel aprendeu a carregar a arca em carro novo? Porque Moisés não foi. Com Deus não foi. Com a palavra de Deus não foi. Vamos ver? 1 Samuel, capítulo 5. Primeiro Samuel, capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. Versículo 1. 1 Samuel 5, 1. Diz assim. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Capítulo 6, versículo 1. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus, quantos meses? 7 meses. Capítulo 6, versículo de número 7. Os filisteus vão devolver a arca de Deus, e quando eles vão devolver, olha o que eles disseram. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenham subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após elas para casa. 8. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro. Olha para mim. Com quem que o povo de Deus aprendeu carregar a arca em carro novo? Com os filhos. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Moisés tinha mandado que jeito? No ombro. Os filisteus colocaram em carro novo e o povo de Deus copiou o modelo dos filisteus. Agora, pasmem os senhores, que os filisteus mandaram a arca para a casa de um homem, chamado Abinadab, como eu disse. Capítulo 7, versículo 1. Então vieram os homens de Kiriate Jearim, e levaram a arca do Senhor, e trouxeram a casa de quem? Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia, a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20. Quantos anos a arca passou na casa de Obed-edom? Aliás, de Abinadab? 20 anos. E na casa de Obed-edom? Por que que 20 anos na casa de um, não há relato de que houve bênção? E 3 meses na casa do outro tem relato de que o Senhor abençoou. Agora, o mais importante é Davi. Davi leva da primeira vez do jeito errado.
arca num carro novo, não eram os levitas que a levavam. Davi para 3 meses para aprender a fazer do jeito certo. E Davi descobre. Ele volta e faz do jeito que Deus mandou. Agora, você sabe o que me chama a atenção? Em 20 anos, Abinadab não aprendeu nada. 3 meses, Davi aprendeu como levar a arca. Abinadab, em 20 anos, nem aprendeu e nem ensinou para os filhos que tinha que ter reverência com a arca, que não podia colocar em carro, tinha que ser no ombro dos levitas, que não podia tocar a mão sem estar santificado. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você tem aprendido ao longo do tempo que você está na igreja? E aí a gente pode entender por que alguns são e outros não são. Porque, amigos, tem gente que está na igreja há 20 anos, 10 anos, 5 anos, 2 anos, 1 ano, 6 meses, e não aprenderam nada. Chega dia de finado, está lá o cristão no cemitério acendendo vela para quem morreu. E a Bíblia diz que é pecado. Verdade, irmão? O cara chega com a mulher na igreja, aleluia, quero Deus na minha vida. E ele chega amaziado. Aí a Bíblia diz, não importa como você está, o importante é que você venha. Mas ouvindo o evangelho, eu tenho que começar a fazer o que é certo, aprender como levar, como atrair a presença de Deus. Aí eu aprendo que amaziado não é o jeito que Deus quer que seja. Mas aí eu estou há 5 anos na igreja e estou amigado e não tomei posição de casar. O que eu estou aprendendo, irmão? Não casei. Não, o que Deus importa é o coração. Deus não é açougueiro não, irmão. Você quer ver outra coisa que a gente tem falhado? Falei da questão do casamento. Batismo. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será. Davi, em 3 meses, aprende como transportar a arca de Deus. Tem gente que não aprendeu ainda. Está tantos anos na igreja e ainda não se decidiu por batizar, por morrer para o mundo. Mas aí, com quem que Israel aprendeu a levar a arca em carro novo? Com os filisteus. E tem gente copiando o modelo dos filisteus. O modelo daqueles que não tem nada a ver com Deus. Ela vem à igreja, 2 anos, 3 anos, não sei quantos anos, mas não conseguiu abandonar cervejinha, irmão. Por que a arca de Deus? Por que Deus não abençoa a minha casa, pastor? Eu estou fazendo as correntes. Meu irmão, você pode fazer corrente, você pode montar uma metalúrgica inteira para você. Se não for do jeito de Deus, não vai adiantar você fazer corrente, torrente, tridente, aguardente, faz o que quiser. Não adianta. Em 20 anos, Abinadab não aprendeu como carregar a arca de Deus. Tem gente que não aprendeu ainda, irmão. Não copia o modelo dos outros, não, irmão. Ele copiou o modelo dos filisteus. Tem gente copiando o modelo de quem não tem nada a ver com Deus. Davi aprende como levar a arca de Deus. Davi aprende a se guardar. Cúmulo do absurdo, nós conhecemos Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura. E a Bíblia diz que não é nem para ter dentro de casa. E gente antiga, você vê crucifixo, rosário, com não sei quem, imagem de não sei quem. Meu irmão, mas não pode. Mas as pessoas não estão preocupadas em aprender. Repita comigo, quando alguém quer mudar, mesmo que não mude na hora, mas ela gasta tempo para melhorar, para receber a presença de Deus. Irmão, tem muita coisa que a gente tem que mudar. Afinal de contas, a arca já é da família. E porque é da família, pode tratar de qualquer jeito? Não. Meu irmão, passe o tempo que passar, não perca o temor, não perca a reverência de como tratar as coisas de Deus. Tem muitas coisas na nossa vida que tem que voltar aos primórdios da era cristã.
porque até o nosso temor diminuiu. A reverência nossa vai diminuindo. Você quer um exemplo, irmão? E não importa quantos anos você tenha de fé, de igreja, o que importa, 20 anos tinha que a arca estava na casa de Abinadab e não trouxe nada. A gente antigamente chegava nos cultos, você lembra? Dobrava o joelho, chegava mais cedo, antes do culto começar. Fazia uma oração, Deus, fala comigo. Oh, Deus, me abençoa. Hoje a gente chega no meio do louvor, no meio da palavra, e vem, já quer acordar. Será que a gente não está perdendo a reverência também, não, irmão? Repita comigo, Davi queria a presença de Deus. Ele aprendeu. Tudo bem que ele gastou 3 meses. Me perdoem alguns, eu não prego jogando verde para ninguém, que eu não preciso disso. Mas tem gente, irmão, que está careca de vir à igreja e todo... está deslizando, está caindo, pequei, errei, adulterei, prostituí, xinguei, roubei, matei, me lasquei. Está na hora de tomar juízo, meu irmão. O nosso mestre está à porta. Jesus está voltando, a igreja está perto do maior momento, que é o arrebatamento, e as pessoas não estão se preparando para levar a presença de Deus. A gente leva a coisa como se fosse natural. Não me excluo também não. Ontem foi a reunião de obreiros e pastores, e eu falava com eles, irmão, às vezes até a gente. Começo das reuniões, o obreiro chegava meia hora antes, ungia as mãos, Deus me usa. E hoje, será que não perdemos? Pastores, antigamente, e tal, era meia hora antes, consagração, Deus me dá uma palavra, e preparava. Tem pastor, irmão, que chega, meu Deus, deixa eu ver o que eu vou pregar aqui para o povo. Ixi, eu tenho que dar uma palavra. Davi e Golias, já preguei. Davi e Ziclag, preguei. A mulher do fluxo de sangue, preguei. A mulher encurvada, preguei. O homem da mão ressequida, preguei. Deixa eu ver aqui, Zaqueu, preguei. Bartimeu, o cego, preguei. Os homens que abriram o telhado, preguei. Jesus entra e cura a sogra de Pedro, preguei. O herói da fé, preguei, meu Deus, Salmo 91, não, amém, pessoal, Salmo 91, a Bíblia diz, isso é falta de quê? Reverência. Por que Deus não nos abençoa e não nos visita mais? Está na hora da gente fazer uma avaliação. Davi gastou 3 meses, mas ele queria mudar. Voltando para lá para a gente terminar. 1 Crônicas 15, versículo 16. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos cantores, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas, símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com Repita comigo, quando a gente faz as coisas certas, a alegria vem. Do jeito certo, servindo a Deus, você pode estar enfrentando a situação que for, a alegria vem. E aí vem Davi e os seus homens, os levitas consagrados, para levarem a arca de Deus para a cidade de Davi. E você sabe o que acontece? Quando foram tirar a arca da casa de Obed-edom, Obed-edom não podia mais viver sem a arca, sem a presença de Deus. Você sabe o que Obed-edom fez? Capítulo 15, versículo 24. Sebanias e Josafá, Netanel e Amazai, e Zacarias, e Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram porteiros da... Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele deixa a sua casa para acompanhar a arca de Deus. E dizem os relatos bíblicos que ele, Obed-edom, se tornou guardião da arca de Deus. Que sejamos guardiões, irmão. Que sejamos guardiões da oração. Que sejamos guardiões do temor. Que sejamos guardiões do respeito. Que sejamos guardiões, irmão, da fidelidade a Deus. Fidelidade ao ministério onde eu fui chamado, porque hoje o cara não pode doer o dente, eu vou para outra igreja.
Deus não conta com infiel, Deus conta com quem é fiel, amém? Que sejamos guardiões dos tesouros de Deus, guardiões da seriedade, guardiões da verdade, guardiões da oração, guardiões do jejum. Muita gente não jejua mais, muita gente não faz mais vigília, muita gente não lê Bíblia mais. Mas quem experimentou uma vez não pode mais viver sem. Repita comigo, Obed-Edom se tornou guardião da arca de Deus. Que sejamos nós também guardiões. Os outros podem não querer mais saber de oração. Culto de oração nas igrejas acabou, irmão. Antigamente tinha, hoje. Nós temos aqui um grupo de mulheres que fazem orações. Foi diminuindo, nem sei se tem mais. Verdade. Nós temos que voltar, irmão. Semana do jejum, o povo jejuava, acabou. E aí a gente diz, por que Deus não me abençoa? Por que ficou 20 anos a arca na casa de Abinadab e Deus não abençoou? Porque faltou reverência. E 3 meses Deus mudou a história de Obed-Edom e diz a Bíblia que ele não podia mais viver sem a arca. Eu vou acompanhar por onde quer que for. Mas sem a arca, sem a presença de Deus eu não fico. Quem entendeu, diga amém.